Começar na aula, quem tinha que entrar já entrou, né, o Júlia. Somente a Lorena aqui na sala hoje. Boa noite, Lorena, tudo bem? Então, eu vou começar. Só abrir meu material aqui. Júlia, você está me ouvindo bem? Oi, tá me ouvindo bem, Júlia? Oi? Júlia? Tá me ouvindo bem? Pode começar. Oi? Pode começar, Liane. Meu áudio está interferindo, mas pode ir, tô te ouvindo. Ah, não, certinho então. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Liliane, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou aplicar a matéria de projetos ambientais. Não estou vendo vocês, então qualquer coisa vocês podem levantar a mão aí, ou então já abrir o microfone, me interromper aqui e falar. Como eu disse, eu vou aplicar a matéria projetos ambientais. Vou falar um pouquinho aqui de mim, para quem não me conhece, eu me chamo Liliane, tenho 25 anos, sou formada em técnico em meio ambiente, em pedagogia, e estou cursando o curso de agronomia. Estou na metade da faculdade, já trabalho na área, trabalho como consultora de soluções na Nutrem. A minha história na Nutrem começou há 3 anos atrás, eu já tenho uma, um pequeno tempo aí, né, lá de carreira na Nutrem. E vou falar aqui um pouquinho de mim, né? Sempre fui muito apaixonada, né, na natureza, sempre fui muito apaixonada com fazenda, né? Sempre soube que eu faria alguma coisa relacionada a essa área. Quando eu estava no ensino médio, surgiu, né, a oportunidade de fazer técnico em meio ambiente, fui e fiz. Depois que eu saí do ensino médio, eu fui cursar pedagogia, mas sempre quis fazer agronomia, só que na época eu não pude fazer agronomia, e aí acabei fazendo pedagogia porque eu sempre gostei muito de sala de aula, sempre gostei muito de estudar. Então, eu falei, eu vou fazer pedagogia. Eu fiz, assim que eu formei em pedagogia, eu já comecei a fazer agronomia. Ainda tem aí metadinha da faculdade para terminar o curso. Mas aqui eu queria conhecer
um pouquinho de vocês, né? Falei aí muito de mim, eu queria conhecer um pouquinho aí de vocês. Eu sei que a Lorena está aqui, né? Lorena, se você puder abrir seu microfone, me contar aí qual que é a sua idade, por que que escolheu fazer o curso técnico, qual que é um hobby seu. Eu gosto muito da interação dos alunos com a aula. Lorena? O meu áudio tá dando retorno, não estou conseguindo. Sim, agora eu estou te ouvindo. Ah, sim. Bom, eu me chamo Lorena, eu estou com 30 anos e atualmente eu sou profissional da área de segurança do trabalho. E me interessei na área de meio ambiente no intuito de agregar a profissão e currículo profissional. Sim, nossa, que legal. E o que você gosta de fazer aí no seu tempo livre? Bom, eu sou muito família, né? Eu gosto sempre de estar com os meus amigos, meus familiares, fazer aquela resenha entre nós mesmos ali, para não cair muito na rotina. Nossa, não tem nada melhor, né, Lorena? Bom demais. Perfeito. Vou continuando minha aula aqui, Lorena. Acho que só tá você aqui mesmo, né? Na sala. Sim, Eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida você pode me perguntar, viu? ok. Na matéria aí, projetos ambientais, o primeiro tópico, né, de acordo com a apostila de vocês, é o planejamento e projetos ambientais, né? Aqui eu vou falar um pouquinho assim, todo projeto, né, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter um planejamento, né? Isso eu falo desde as coisas assim, cotidianas até a projetos mais elaborados, né? Tudo na nossa vida, se a gente for parar para pensar, é planejado, né? Ah, vamos supor, igual ontem era domingo, nossa, a gente já planeja, né, a semana. Ah, nossa, na segunda eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, tem todo um planejamento, né? E com o projeto, não é diferente, né? Todo projeto, ele nasce, né, de de uma determinada necessidade, né? Com aquela realidade. Cada projeto ele deve ser muito bem elaborado, né? Isso o planejamento e os projetos eles têm que assim estar bem alinhados, né? Porque é que nem assim, eu gosto de fazer muito uma analogia de um. Vou citar um exemplo aqui de receita de bolo, só para ficar exemplificar um pouco mais a aula e você ficar fácil de entendimento. Para a gente fazer um bolo, requer, né, um planejamento. Nossa, eu não vou fazer um bolo sem ter os materiais necessários, sem ter aquela receita, sem ter os materiais, as coisas necessárias, né? Ali a batedeira, a forma. Então, assim, tudo requer planejamento. E o planejamento e projeto anda bem alinhado, sabe, pessoal? Aqui, quando eu falo de projeto, principalmente de projeto ambiental, tem um ponto que eu não posso deixar de falar, que é sobre o tripé da sustentabilidade. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês sobre o tripé da sustentabilidade, só para ficar
de melhor entendimento, e depois desse vídeo eu vou discutir com vocês o que significa. Vou compartilhar minha tela aqui. Peraí. Consegue ver? Vocês estão vendo o vídeo? O que significa esse termo? Ele tem que ser trabalhado no ambiente escolar? Sim, esse é o tema da aula de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela, sou professora de Ciências e Biologia e você está aqui no meu canal, que é o canal Mais Ciências, um canal de aulas, dicas e curiosidades de ciência. Você deve estar ouvindo por aí bastante esse termo. Empresa sustentável, um produto sustentável, e é importante muito. Sustentabilidade, esse termo desenvolvimento sustentável, ele foi cunhado em 87, numa conferência das Nações Unidas. Pressupõe que nós tenhamos um desenvolvimento que satisfaça as nossas necessidades sem comprometer as gerações futuras, para que elas também desenvolvam e continuem satisfazendo as suas necessidades. Em resumo, que eu viva hoje, que eu use hoje, que a nossa sociedade consuma hoje, produza hoje, sem comprometer as gerações futuras. Muito importante? Muito, né? Vê lá se a gente tem condição de viver hoje como se não houvesse amanhã, sabendo que tem amanhã. E a gente tem que pensar nisso. De que forma que isso vai ser mantido. E por que isso está bastante em alta? Porque a gente está vendo que a coisa está ficando complicada. Que a gente tem vivido uma vida muito louca, a forma que a gente tem desenvolvido as sociedades de forma que está comprometendo, sim, o desenvolvimento das gerações futuras. A sustentabilidade, ela tem um tripé, 3 pilares principais. Quais são eles? Olha essa imagem: social, ambiental e econômico. Então, para trabalhar a sustentabilidade, a gente precisa levar sempre 3 aspectos. A parte social, ou seja, as pessoas, o desenvolvimento das pessoas, olhando aí moradia, saúde, emprego, direitos humanos, a gente vai olhar a parte do ser humano, a parte social. Além, então, olha a parte social, olha a parte ambiental, de que forma que os recursos do planeta, da natureza, estão sendo utilizados. E a parte econômica, de que forma que a gente está produzindo, transportando, está tendo uma economia viável, como está sendo produzido esse dinheiro, há uma transparência na prestação de contas. Então, analisando aí esses 3 aspectos do tripé, a gente consegue pensar uma sociedade sustentável. Olhando, então, social. Então, essa sociedade ela precisa ser socialmente justa, precisa ser economicamente viável e ambientalmente correta. Viu aí o tripé? Agora, de que forma que a gente vai fazer isso, né? Isso vai passar por medidas individuais, ou seja, ações individuais que a gente vai tomando no ambiente familiar, que vai se expandindo aí para a escola, para a comunidade. Então, ações individuais, como a troca de certos produtos, uso de embalagens retornáveis, um descarte correto desse lixo. São medidas pessoais, economias de energia, de água. Isso vai se expandir. Então, ela vai passar por medidas individuais, ela vai passar por medidas comunitárias, nas comunidades, como vai ser esse descarte de lixo, se há possibilidade de usar uma energia renovável no local, se há possibilidade, por exemplo, de rolar um tratamento de esgoto, medidas na comunidade. Isso vai se expandindo. Empresas até a nível global, de direcionamento, de distribuição de pessoas, de consumo, produção, algo macro. Então, individual, comunitário e algo global. Então, há uma série de medidas que podem ser tomadas visando aí a sustentabilidade. Por isso que eu falei para você, a gente precisa pensar que nós, individualmente, vamos ter medidas, iniciativas sustentáveis, e você vai pesquisar para ver quais são os viáveis para mim. E eu vou te colocar aqui 10 itens de posturas, de práticas que a gente pode ter
pensando aí na sustentabilidade. Dá uma olhada. Então, a gente pode pensar em uma reciclagem de diferentes tipos de materiais, papel, alumínio, plástico, coleta seletiva de lixo, tratamento de esgoto, que é super necessário para que isso não seja jogado nos rios e leve à poluição, um descarte correto de baterias, de equipamentos eletrônicos, de remédio, um uso racional dos recursos da natureza, como, por exemplo, aí da água, utilização de técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo, combate ao desmatamento ilegal, combate à ocupação irregular em regiões próximas aí a fontes de água mananciais, criação de áreas verdes em grandes centros urbanos, transporte solidário, combate ao desmatamento ilegal. São aí algumas possibilidades que a gente pode ter. Agora, então você viu, poxa, tem várias iniciativas que a gente pode tomar. Isso pode ser tomado por instituições, por escolas, por empresas. Trabalho de casa para você. Pesquise aí. Que empresas têm aí o selo de sustentabilidade? Que medidas elas têm que tomar? Que posturas elas têm que ter com os seus empregados, com a sua administração, com o seu manejo de resíduos para ser considerada sustentável? Mas eu quero mostrar para você que na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela já passa também algumas orientações de que forma que a gente precisa trabalhar isso. Dá uma olhada, já no 5º ano há uma orientação. Leia aí comigo. Construir propostas coletivas para um consumo mais... Aqui, pessoal, eu até parei o vídeo, que aí aqui ela já começa a falar mais do âmbito educacional. Mas aqui, esse vídeo, ele ressalta, né, qual que é a importância, né, do tripé da sustentabilidade. A gente pode verificar aqui, deixa eu compartilhar até a minha apresentação. Aqui a gente pode ver que o tripé da sustentabilidade, ele é composto aí, né, pelo econômico, o ambiental e o social. Então, assim, eu gosto muito de falar que todo projeto ambiental, ele tem que andar muito junto, né, com o tripé da sustentabilidade. Esses 3 pilares que compõem a sustentabilidade, né? Nossa, a gente vai fazer um projeto aí ambiental sem falar de sustentabilidade, sem atingir, né, o social, que é as pessoas, né, a sociedade num contexto geral, o ambiental, né, que é um ambiente onde é inserido, né, aonde que eu vou fazer aquele projeto. Então, é um envolvimento ali aonde vai ser. O econômico, né? O econômico falando aí num contexto assim mais assim, para vocês entenderem, dinheiro, né? Então, assim, o projeto ambiental, ele tem que ser socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto, né? A gente tem que aí, alcançar, né, esses 3 pilares para o projeto, assim, ser um projeto bacana, um projeto que será visado. Então, assim, em todo projeto ambiental, pessoal, coloque o tripé da sustentabilidade. E não só projetos ambientais, mas eu gosto de usar esse tripé da sustentabilidade para qualquer coisa, gente, porque se a gente for pensar, esses 3 pilares, eles estão unidos em qualquer projeto. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as etapas, né, do projeto. Aqui, a primeira etapa, qual o cenário do problema? Isso aqui, se vocês tiverem acompanhado, lido a apostila, tem todas essas etapas de como fazer um projeto.
a primeira coisa que a gente vai fazer é qual o cenário do problema? Qual o cenário do problema é a introdução. O que eu vou fazer? Esse projeto, ele é de quê? O que a gente vai tratar nesse projeto? Qual que é a finalidade? É a introdução. Então, você vai colocar de uma maneira bem objetiva e clara o que é esse projeto, o que vocês vão fazer e aproximar o leitor, né, da realidade em que o projeto se encontra. Então, assim, essa introdução do que é o projeto, você tem que colocar, assim, fazer de uma maneira que é uma introdução do projeto e colocar, assim, de uma maneira que o leitor vai entender o que você quer fazer. A segunda coisa, a justificativa. Por que fazer? O porquê que eu estou fazendo aquele projeto? Qual que é a finalidade dele? A justificativa, ela descreve, né, as razões pelas quais o projeto deve ser realizado, né? Quais impactos positivos para a qualidade de vida da população e o meio ambiente? Esse aqui, pessoal, principalmente na justificativa, a gente vai utilizar muito o que eu já passei, o tripé da sustentabilidade. Esse é o momento de utilizar e colocar, nossa, eu vou alcançar o econômico, vou alcançar o social, vou alcançar o ambiental. O terceiro, os objetivos. O que se pretende fazer nesse projeto? O que eu vou fazer tanto a curto e longo prazo? Nossa, esse projeto, ele tem que ter os objetivos específicos, eles são palpáveis, concretos e viáveis. Então, se a gente for observar, pessoal, a gente vai, a todo momento, no decorrer do projeto ambiental, a gente vai utilizar o tripé da sustentabilidade. Então, ao quarto, o público-alvo. Quem que eu quero alcançar? Quem que eu quero beneficiar com esse projeto? Qual que é o público-alvo? As metas. As metas é como fazer para alcançar os objetivos. Que nem eu utilizei o exemplo do bolo no começo da aula. Para fazer o bolo, eu tenho que ter os ingredientes, né? Certo. Mas quais são as metas? Para me fazer o bolo, eu tenho que ter os ingredientes, tenho que ter os materiais, né, de cozinha. E outra coisa, qual que é o objetivo? Por exemplo, igual a gente estava usando o exemplo, né, do bolo. Nossa, eu quero fazer para me agradar, né, a minha família, para a gente tomar um café. Então, eu só usei esse exemplo, pessoal, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E a metodologia, como fazer? Como que eu vou fazer esse projeto? Eu vou ter que... Qual o caminho que vai ter que ser percorrido para alcançar as etapas do projeto? Aqui, o método de trabalho, né? O que será utilizado para alcançar o objetivo e a meta? Aqui, pessoal, é um conjunto, né, de técnicas, instrumentos e recursos que serão utilizados para alcançar as metas estabelecidas. Então, aqui,
esse método de trabalho é onde vocês vão escrever tudo como vai ser feito, o passo a passo do projeto. O oitavo ponto aqui, a avaliação. O que mudou? Esse ponto, ele consiste, né, a avaliação, ela é mais para o final do projeto. O que que eu alcancei? Nossa, é avaliar. O meu projeto, ele foi socialmente justo? Ele foi economicamente viável? Ele foi ambientalmente correto? Então, eu vou avaliar esses pontos no decorrer dessa avaliação aqui. Formulação de indicadores. Como que eu vou medir os resultados? Nossa, eu vou medir os resultados pelo número de pessoas que foram alcançadas. Eu vou medir como os resultados pela qualidade do projeto. Então, nesse ponto aqui, eu vou destrinchar, né, como que eu vou medir os resultados desse projeto. Na apostila, pessoal, tem todos os exemplos. Depois, quem não leu, eu peço que leia, que é bem importante para acompanhar, porque essa aula ela é para complementar, né, o que vocês já estudaram lá na apostila. Aqui na identificação dos possíveis parceiros. Nossa, esse projeto que eu falo assim, gente, ninguém faz nada sozinho. Em todo projeto, a gente precisa, né, de pessoas para contribuir para que esse projeto aconteça. Quem que vai ser meus parceiros? Nossa, eu vou precisar da prefeitura, de uma verba da prefeitura para me auxiliar nesse projeto. Não, eu vou precisar de alguma empresa para patrocinar esse projeto. Não vou precisar de patrocínio e nem de verba, mas eu vou precisar de pessoas para contribuir para que esse projeto aconteça. Então, quem que vai ser? E aí, nesse ponto que a gente identifica quem que é os parceiros. Na apostila tem um exemplo. Aqui tem um exemplo de universidades, de agente financiador, de ONGs, igreja. Então, assim, escolas públicas. Então, tem vários exemplos aqui de possíveis parceiros. Então, quando você está realizando o projeto ambiental, então você tem que avaliar quem que eu vou chamar para ser meu parceiro. Pessoal, e outra coisa, eu vou passar um vídeo aqui, até de um professor que ministra um curso para complementar isso que a gente já está falando aqui. Vou compartilhar aqui, só um minutinho, pessoal. A nossa oficina, o nosso mini curso sobre elaboração de projetos socioambientais, com foco aí na educação ambiental. Quero mostrar então para vocês hoje uma pequena introdução de passo a passo para a gente, e de fatores que nós devemos considerar aí na elaboração de projetos, tá? Então agora a gente vai ter uma visão geral sobre a elaboração de projetos, o que tem muito a ver com as instituições ou com os coletivos e movimentos que elaboram esses projetos. E depois, na sequência, nós vamos ver aí passo a passo cada um dos itens que compõem um projeto.
Ok? Então, quero fazer alguns pontos de observação sobre a organização que vai elaborar esse projeto, né? Então, primeiro, a organização tem que ter em mente que ela precisa se reunir, as pessoas dessa organização precisam se encontrar e ver se de fato elas dão conta de elaborar aquele projeto, de implementar ele de forma participativa, né? Então, isso é muito importante. Se você, a galera está unida para poder conseguir falar, vamos juntos, vamos tocar esse projeto, né? Então, como se diz, 1 mais 1 é mais que 2, né? Quer dizer, quando o grupo está atuando junto, a coisa anda, né? Quer dizer, a galera tem que se comprometer e tem que ser protagonista, né? A segunda coisa é que a gente tem que ter certeza que a gente quer transformar a realidade, né? A gente tem que ter isso no objetivo, quer dizer, a transformação da realidade em projetos socioambientais é necessário, né? Porque a gente vive numa sociedade desigual, uma sociedade em que há graves problemas de poluição e de impacto ambiental, né? Problemas de qualidade da água, do ar, problemas no solo, erosão, assoreamento. Quer dizer, nós temos vários aspectos aí da qualidade ambiental, da qualidade ecológica, que nos nossos projetos socioambientais nós pretendemos, né, transformar, pretendemos melhorar aquela qualidade ambiental, né, e a qualidade de vida da população envolvida naquele projeto, tá? Bom, para que isso seja feito, é recomendado então fazer um diagnóstico participativo. Depois eu vou mostrar algumas formas de fazer um diagnóstico participativo, mas vocês devem bem conhecer, né? Você tem um diagnóstico, por exemplo, você elabora um mapa, é um mapa falado, por exemplo, né, em que você consulta as pessoas e elas vão dizendo para a equipe que está elaborando o projeto qual a necessidade delas, né, e qual a forma delas enxergarem aquelas atividades ou aquelas ações que vão ser desenvolvidas, né. Tem uma outra forma de fazer um diagnóstico participativo, que é a árvore de problemas, certo? A árvore de problemas. Você identifica a causa, o problema, como o tronco da árvore, e as raízes da árvore são as causas do problema, né? Então, tudo isso são formas lúdicas aí de você trabalhar essa questão do diagnóstico participativo. Depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Terceiro ponto, identificar os princípios norteadores da ideia, tá? Então, para inspirar, apresentamos aí depois um pequeno capítulo sobre agroecologia, né, que tem a ver com produção de alimentos e questões sociais e ambientais relacionadas, tá? Eu vou mandar depois para vocês algumas sugestões com relação a esse aspecto, tá? Uma pequena brochura aí. Um quarto ponto é identificar como melhorar a produção e comercialização. Esse daqui é um ponto específico para projetos socioambientais que queiram, por exemplo, de author, né? Por exemplo, que queiram comercializar o produto para aumentar a sustentabilidade, né? E a sobrevivência daquela comunidade, tá? Pode ser que não seja o caso do seu projeto, tá? Quinto ponto, planejar bem esse projeto, né? Quer dizer, a gente precisa sentar, pensar em todas as etapas dele, não é? O tempo que a gente vai gastar para fazer, quanto vai custar, quem são os parceiros, né? Elaborar orçamento, tá? Então, isso precisa ser participativo. Depois vamos ver quais são cada um dos elementos que compõem o projeto, tá? Por fim, submeter para uma instituição, quer dizer, existem várias instituições às quais nós podemos submeter ou tentar uma linha de financiamento em algum edital que esteja aberto. Tem instituições, por exemplo, a SESI, que sempre tem apoio a pequenos projetos, tá? sesi.org.br. Tem um roteiro de projeto muito legal, até muito simples da gente preencher, relativamente simples, né? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Então, o importante é que a gente tem que estar bem atento a todos os itens que eles solicitam no edital ou no termo de referência, né? Para quando a gente vai enviar o projeto. Às vezes tem muito problema de documentação,
Às vezes a instituição não tem todas as documentações ou envia documentos, faltando documentos, então isso inviabiliza aí a participação na concorrência aí, ou no pedido, né? Outro ponto importante é que, às vezes, a gente envia o projeto faltando algum item, né? Falta alguma informação ou mesmo um item importante na elaboração de projetos. Mas isso não vai acontecer com vocês, né? Certo. Bom, obviamente que um projeto não é só escrever e enviar ele, né? Quer dizer, tem toda uma dinâmica, um passo a passo, né, uma sequência. Então, eu quero mostrar para vocês o conceito de ciclo de vida do projeto, que começa ali na conceituação, não é? Essa conceituação diz respeito à percepção dos problemas e potencialidades, né? Isso tem a ver com o diagnóstico que nós vamos realizar, o diagnóstico participativo. Tem a ver com a definição do sonho ou a ideia, ou tem a ver com o problema, né? Como nós já conversamos. Quer dizer, você tem um problema ou uma situação na qual você sonha superar, sonha melhorar a qualidade de vida, a qualidade ambiental daquela determinada população, grupo ou coletivo. Então, esse momento de diagnóstico, de conversar com as pessoas, de saber o que pode ser feito, é essa questão da conceituação. Depois disso, a gente precisa sentar e, de fato, planejar, né? E elaborar a proposta do projeto, tá? Então, aí a gente vai fazer a definição das atividades, elencar os responsáveis, os parceiros, montar a metodologia do trabalho, né? Fazer um cronograma, fazer orçamento, avaliar os riscos, né? Para determinadas atividades, você pode ter alguns riscos, depois vamos conversar um pouco sobre isso, né? Pode ser que, sei lá, você precise de uma máquina, por exemplo, de um trator, vamos supor, para um projeto de horta, de produção de orgânico, e tem um risco de não ter o dinheiro para aquilo. Então, quer dizer, como é que você vai resolver caso você não tenha um determinado equipamento que você estava esperando ter? Você precisa ter como se fosse um plano B, né? Quer dizer, essa capacidade de avaliar riscos também é importante. Depois, então, de elaborado, e muito bem elaborado, então a gente vai fazer um envio da proposta. É sempre tomar esse cuidado de revisar e separar a documentação necessária com antecedência. Eu sei que isso às vezes é ideal, porque normalmente nós estamos escrevendo o projeto de madrugada para mandar no dia seguinte, né? Mas é sempre bom lembrar. Às vezes a gente perde a oportunidade por causa de falta de documento. Aí depois disso, essa proposta vai ser avaliada, às vezes passa por um conselho avaliativo, dependendo da organização, ou por mais de um avaliador, dependendo das notas ou se aquele projeto se adequa ou não a um determinado edital, determinado interesse da instituição que está patrocinando, vai ter uma resposta positiva ou não. Se positiva, então, provavelmente, talvez eles façam algum contrato ou alguma carta de princípios para tocar o projeto, e com todas as suas informações depois vocês, né, vão repassar os recursos para vocês. E aí, claro, durante a execução já agora, tem que ter uma gestão sobre o projeto, né? Tem que fazer atividades de monitoramento, tem que, às vezes, contratar ou fazer fazer algumas contratações para determinadas atividades, tem que fazer prestação de contas. Essa parte é muito importante para não ter problema depois, né? Tem questão da Receita Federal também, que é, às vezes, necessário, questão de notas fiscais para comprovar o gasto, tá ok? Aspectos sobre a comunicação, avaliação, tá? Então, a gente está falando aqui, na verdade, de um conjunto de atividades, olha só, um conjunto de atividades que nós chamamos de PMA, Planejamento, Monitoramento e Avaliação, tá? Que se dá ao longo, né, do processo, desde a criação das ideias, da solução do problema, passando pela elaboração do projeto, pela execução dele, seu monitoramento, claro, fazendo uma avaliação, né? Que tem a ver com o encerramento do projeto, né? Quer dizer, a gente faz uma avaliação crítica desse projeto, depois define os novos passos, né, que nós vamos dar como instituição ou dentro daquele projeto, se possível, continuar ele. Tá ok?
Gente, seja como for, um projeto é sempre uma oportunidade para a instituição, para aquele grupo ou coletivo, do quê? Da gente aprender fazendo. Muitas vezes a gente aprende fazendo, a gente não nasce pronto para as coisas. Se a gente for esperar o tempo para poder aprender tudo para desenvolver o projeto, cara, o tempo vai passar, a gente não vai fazer nada. Então, temos que ter coragem, iniciativa, protagonismo e fazendo, pedindo ajuda, colaboração, procurando as pessoas, enfim. É uma oportunidade também de transformar a realidade, como nós já falamos muito, né, no conceito lá de educação ambiental. Promover uma vivência comunitária, nós vimos vários exemplos aí né, de projetos em escolas, né, ou em comunidades, as mais diversas comunidades tradicionais, né, o quanto isso faz a gente crescer, né? É uma possibilidade também de estabelecer parcerias, é sempre necessário estabelecer parcerias, né? Gera oportunidades para a gente faz rede, a gente conhece pessoas, essas pessoas depois vão poder colaborar com a gente colaborar com elas, tá? E claro, a gente inspira, a gente inspira. Nós somos inspirados e a gente inspira. Isso é bacana, porque a gente tem sempre uma motivação para continuar caminhando, não é? Enfim, vocês poderiam enumerar várias outras aí, oportunidades que a gente tem nesse caminho, né, de transformação da realidade a partir de projetos socioambientais. E aí, sempre surge, beleza, para quem a gente vai mandar esse projeto? Como é que a gente vai conseguir recurso para tocar esse projeto, né? Então, a gente tem aqui um quadro que mostra aí a fonte, a categoria, né? Na verdade, é o tipo de fonte, e alguns exemplos, né, de locais, instituições, organismos, sejam internacionais ou nacionais, também da iniciativa privada, que nós podemos buscar ou encaminhar nossos projetos, tá? Então, Petrobras, Itaipu Binacional, companhias de hidrelétricas, companhias de saneamento e bancos, que são empresas públicas, sempre têm um fundo e editais para captação, né, de projetos aí e mobilização de recursos para fomentar práticas socioambientais, né? Muitas vezes tem fundos também em algum governo, em governos estaduais, né, ou mesmo nas prefeituras, agências, né, às vezes tem alguns editais específicos ali para interesse daquela agência, né, que seja o objeto que é controlado por aquela agência. Claro, vocês devem conhecer os diversos fundos, né, da área de meio ambiente e direitos humanos. O FEHIDRO, por exemplo, é um fundo muito famoso, né, da área de recursos hídricos, aí, que financia projetos, muitos projetos. Bom, nós temos agências internacionais, organismos da ONU, embaixadas, certo? Tem também iniciativa privada, vários bancos, Instituto Ayrton Senna, por exemplo. Enfim, tem uma série de instituições. Queria destacar aqui, né, a Coordenadoria Ecumênica do Serviço, que eu já citei para vocês, que é a SESI, né, está ali em organizações não governamentais, né? Então, depois vocês consultem o site deles, é muito bacana, tem lá para projetos, pequenos projetos, rápidos projetos, né? Isso é muito importante aí vocês consultarem algumas dessas instituições. Mas é claro, às vezes ocorre que há uma diminuição, né? Houve uma tendência nos últimos anos de reduzir um pouco a entrada ou aporte de recursos internacionais para o desenvolvimento desses tipos de projetos aqui no Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar na nossa sustentabilidade, na diversificação de fontes, dos recursos, das receitas para os nossos projetos, né? E aí vale de tudo, né, gente? Praticamente, porque a gente tem que ser criativo, tem que se virar nos 30, às vezes, né? Então, participação em prêmios, realização de bingos, rifas, leilões, realização de eventos, minicursos,
almoços beneficentes, jogos esportivos, gincana, a caixinha de doação, a doação das pessoas que participam do nosso movimento, do nosso coletivo, da nossa instituição, né? A doação, tem uma relação de pessoas que são doadores ali frequentes, né, para a nossa instituição. Enfim, bom, vocês devem conhecer, já passaram por isso e devem ter várias outras dicas aí, tá? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos importantes do que um bom projeto tem. Então, um bom projeto, ele deixa claro que a organização tem a capacidade para a execução técnica e administrativa, né? Tem que mostrar no projeto que a nossa instituição, o nosso grupo, o nosso coletivo é capaz de desenvolver aquele projeto, né? Que tem gente capacitada para aquilo, né? Tem parceiros, evidenciar os parceiros e as pessoas que vão executar aquele trabalho. Outra coisa, o texto. Pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses pontos que ele vai passar, que é aquilo que a gente estava comentando antes do vídeo. O que um bom projeto ele precisa de ter? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses pontos. Tem que ser escrito com clareza e objetividade, não pode ficar dando rodeios, né? As frases têm que ser curtas, objetivas, né? Então, depois eu vou dar alguns exemplos, nós vamos discutir no próximo encontro, no passo a passo, como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais articulada, tá? A gente tem que deixar claro que foi construído de forma participativa e que se trata de um projeto comunitário. Muitas vezes, para muitos projetos socioambientais, trata-se de projetos de base comunitária, né? Por vezes, as instituições avaliadoras não vão avaliar todo o processo que foi feito para chegar naquele projeto, né? Mas quanto mais a gente consegue fazer um projeto de forma participativa, a gente sabe que vai ter mais sucesso na execução dele, porque as pessoas já estão envolvidas no projeto, né? O projeto tem que ser inclusivo, né? Tem que deixar claro no projeto que ele envolve jovens, mulheres, idosos, né? É muito comum, às vezes, pedirem nos formulários de todo o público participante a quantidade de jovens e mulheres, né? Isso é muito comum. O projeto possui nas atividades no orçamento tudo que é necessário, então, e nada mais que isso. Quer dizer, você tem que ter uma lógica entre a metodologia e o orçamento, né? Quer dizer, se você diz lá que vai ter determinadas atividades e ações na sua metodologia, para cada uma dessas atividades e ações, você necessita de alguns recursos. Esses recursos têm que estar lá no seu orçamento. Se não tiver lá, é porque você tem, né, ou você não pode esquecer de colocar alguma coisa que é muito importante, né, de orçar os recursos para essas atividades, né? Aí pode ser, claro, estou falando de material de escritório, algum equipamento, gasolina, enfim. Tem que ter ali uma coerência, né, entre objetivo, metodologia e orçamento. Um bom projeto mostra uma estratégia de articulação com os diferentes parceiros. Então, mostra onde é que cada parceiro que você elencou no seu projeto, ele vai atuar. Como que ele vai ajudar? Qual vai ser a contribuição dele? Né? Ok. Gente, chegamos aqui num dos últimos slides aí dessa primeira introdução, né? Que são os elementos de uma proposta. E aí vocês vão ter um anexo na pasta dos arquivos, e eu vou mostrar esse anexo aqui para vocês na sequência. O que precisa ter um projeto normalmente, né? No geral, todos esses itens aí. Tá? Eu vou indicar alguns que às vezes não precisa, em alguns formulários nem aparece. Tá joia? Mas vamos lá. Todos precisam, pelo menos, de título, de um resumo, de uma apresentação, do contexto do projeto, do público
Alvo, gente, essa palavra não é muito legal. Público-alvo lembra o quê? Lembra a bomba que vai ser enviada para matar uma população, né? Um linguajar militarista. É um público participante, público de interesse, né? A gente sabe que muitas dessas técnicas, modelos de projetos, são baseados aí nas atividades militares, né? Que dos militares, os exércitos dos diversos países desenvolveram muitas técnicas e elas vão sendo, esse linguajar militarista acaba sendo incorporado aí nesses modelos de gestão de projetos, tá? Mas a gente pode melhorar um pouco essa linguagem, né? Apresentar justificativa, objetiva, metodologia, riscos. Eu comentei com vocês atrás ali sobre riscos, mas nem sempre todos pedem esse item, né? Para nós avaliarmos os riscos na execução do projeto, tá? Monitoramento e avaliação sempre vão pedir de alguma forma, às vezes um pouco mais simples ou não, às vezes pedindo só os meios de verificação, né? Um relatório com fotos, por exemplo, a lista de presença, da participação no evento, no curso, enfim, ou nas atividades e demais ações do projeto. A listagem e a atividade que cada parceiro vai desenvolver, e claro, o cronograma, como vai se dar a execução, né? E a memória de cálculo. Essa memória de cálculo nem sempre é necessária, mas o orçamento sim. Né? Pelo menos o orçamento geral deve aparecer. Tá? Então, eu vou tentar trazer questões que devem ser respondidas em cada um desses itens. São questões que vão ajudar vocês a elaborarem o texto de cada um desses itens. Tá? E é isso que nós vamos fazer na prática. Tá, ok? Que eu quero que vocês peguem um papel ou abram um documento Word, aí um TXT e vão rascunhando. Tá? Então, vamos a essas questões que vão nos ajudar a escrever um bom projeto. Vamos lá. Então, eu já abri aqui, pessoal, esse arquivo que vocês vão ter disponibilizado aí para vocês, depois se quiserem fazer impressão, ou enfim, que acharem melhor para usar na atividade de vocês. De algumas perguntas norteadoras, né? Que se nós respondermos, vão nos ajudar muito a escrever um bom projeto. Então, vou dar um zoom aqui, tá? Elementos da proposta, então, desse lado direito aqui, essa coluna, segunda coluna, tem lá todos aqueles itens que eu acabei de citar no slide anterior, tá? E aqui as questões. Vamos ver um por um. Então, vamos lá. Começando aqui. O título é basicamente o nome do projeto. O ideal é que seja um nome criativo, que represente bem, né? Que tenha significado, até seja simbólico para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquele coletivo que está desenvolvendo o projeto. Ok? Às vezes, é comum as pessoas colocarem lá o nome da cidade no título do projeto, né? Capacitação para lideranças comunitárias em educação ambiental, né? Ou aí às vezes insere o nome da cidade aí no meio. Eu acho que isso não precisa, né? O título tem que ser um pouco curto, não pode ser muito grande, tem que ser criativo, tá? Como posso falar do projeto em poucas palavras? Então, quer dizer, se alguém chega para você e pergunta assim, cara, explica o seu projeto em 2 minutos, em 1 minuto, será que a gente consegue falar dele? Né? O que ele pretende, por que ele pretende aquilo e aonde que ele pretende impactar? Né? O que ele vai gerar de resultado, de novidade, de transformação? Né? Então, esse resumo aí é muito importante. Se alguém perguntar para nós, e aí, você consegue explicar esse projeto em 1 minuto? O que, por quê e para onde que vai com tudo isso? Né? A apresentação basicamente são os dados institucionais, né? O nome da instituição, às vezes o CNPJ, se tiver CNPJ, né? Endereço, informações de contato, telefone, e-mail, Facebook, né? E o nome do responsável.
O contexto. Bom, algumas perguntas que podem nos ajudar a escrever o contexto. Primeiro, onde o projeto será realizado? Às vezes é num determinado local, numa determinada comunidade. E só por ser naquele local ou comunidade já é muito importante, já tem um significado importante, né? Então, quando se trata, por exemplo, de projetos com comunidades tradicionais como grupos indígenas ou quilombolas, comunidades ribeirinhas, só isso já chama atenção, porque muitas vezes são grupos colocados em situação de vulnerabilização, né, de acesso a diminuição de acesso a recursos, de algumas limitações. E esses projetos, ao serem desenvolvidos nas comunidades, pretendem justamente fortalecer essa comunidade, né, para sua manutenção e para que não se perca aí todo o conhecimento e a cultura desses povos, né? Qual o contexto socioambiental, cultural, econômico e como esse contexto afeta a comunidade e os beneficiários, né? Então, coloque isso no papel, vai te ajudar. Quais os principais problemas da região e da comunidade? Quais projetos já foram desenvolvidos para enfrentar esses problemas? Aqui, às vezes, é um pouco mais difícil você ter esse tipo de informação, tá? Mas também não precisa se prender nessa pergunta. Muitas vezes é interessante relatar a política pública ou o papel do Estado, do município, naquele local que você pretende realizar o projeto. Se de fato os serviços públicos chegam naquele local, né? Quais os indicadores? Pessoal, aqui esses pontos que ele está falando no vídeo, todos esses pontos que eu já falei no começo da aula, do que precisa conter, né, no projeto. Eu vou ter que finalizar a aula agora, que eu tenho um compromisso agora, mas qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, no ambiente, né, lá do portal, para a nossa tutora, que ela me passa. E outra coisa, eu vou disponibilizar os links desses vídeos que eu utilizei para complementar a nossa aula, e a Júlia vai colocar lá no portal para vocês. Então, assim, pessoal, eu aconselho que vocês assistam, reveja também a nossa aula, veja, releia, né, a apostila, lá contém tudo, todas as dicas, né, de como fazer, como elaborar um bom projeto ambiental. E por hoje é só, viu, pessoal? Ótima noite aí para vocês, muito obrigada, tá? Júlia, a gente vai finalizar por aqui, certinho? Boa noite, pessoal.